Muito bem, Joel capítulo 2. Vamos ler dos versos 12 em diante. Agora, porém, declara o Senhor. Joel capítulo 2, verso 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Verso 13, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês, porém, poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoque uma assembleia sagrada. Feche seus olhos mais um instante e eu quero te dar um minuto para você dizer para o Senhor, fala comigo, Senhor. Ministra meu coração, Senhor. Fala o meu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Ministra o meu coração. Diga isso, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser ministrado por ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está aqui. Quero agradecer mesmo de coração pela sua presença. Irmãos, nós temos buscado por um reavivamento espiritual. Eu estou me dedicando a estudar os movimentos de avivamento na nossa nação e no mundo. O avivamento que aconteceu em Atos dos Apóstolos, ali em Atos capítulo 2, quando Jesus, ao voltar para os céus, ele diz para os discípulos, fique aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Isso foi um mover de Deus tremendo ali para os primeiros discípulos. Eram uns 120 mais ou menos. Rapidamente, 3.000 pessoas, rapidamente 5.000 pessoas foram sendo agregadas, salvas e batizadas, cheias do Espírito Santo. Então, os primeiros 300 anos da igreja, algo sobrenatural aconteceu naquele povo. Por quê? Porque houve o cumprimento de uma profecia dita por Joel, que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E assim aconteceu. A grande pergunta é, por que nós precisamos de avivamento? Por que nós precisamos desse reavivamento? É porque, de fato, a história tem várias marcas do povo abandonando, se distanciando, se esfriando, se prostituindo. E aí nós precisamos sempre de um recomeço. Eu já disse para vocês em outros momentos que eu amo essa expressão relacionamento. Recomeçar, restaurar, renovar. E nós também precisamos de um reavivamento. E nós chegamos à conclusão semana passada que o avivamento começa quando compreendemos que todo avivamento é precedido de avivamento e que não há arrependimento sem consciência do pecado. Eu sei que está muito mais desafiador nessa geração falar de pecado. E eu não vou pregar sobre pecado. Eu vou falar sobre santidade. Joel é um livro que tem uma clara profecia que nos ajuda a ver como o pecado assediou aquela nação e que também tenazmente nos assedia.
Nós declaramos no último domingo que nós queremos avivamento e que o avivamento vem, ele vem mesmo. No entanto, é preciso abrir espaço no nosso coração para que o Espírito Santo se revele e revele para nós o que há no mais profundo da nossa alma, promovendo em nós quebrantamento pelo pecado e não remorso pelo pecado. Nós queremos encontrar o quebrantamento que vem acompanhado de choro, de lamento e de pranto pelo pecado. E não só pela consequência do pecado. Disse também que o comum é a gente chorar pelas consequências do pecado. Eu fiz besteira, eu não deveria ter feito isso, mas tão pouco oramos arrependidos pelo pecado que cometemos. Queridos, não é por constrangimento, não é por força e não será por religiosidade que nós viveremos isso. E nós estamos comprometidos com a Casa Viva de ser uma igreja que busca viver na centralidade das Escrituras, onde a gente quer a porção de Deus para cada momento e viver essa porção. É por isso que a gente não fala de muitas coisas ao mesmo tempo, porque nós não queremos ser uma igreja da informação, nós queremos ser uma igreja da transformação. Assim como Paulo disse lá em Gálatas 4,19, eu estou sofrendo como em dores de parto, até ver Cristo formado em vocês e não informado. Nós queremos ver Cristo sendo formado em nós. Pecado não começa na ação, nem nas palavras. Pecado começa nas intenções, nas motivações, nos pensamentos. E só o Espírito pode nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E nos conduzir, irmãos, a um verdadeiro arrependimento. Se os rios de águas vivas não estão fluindo, certamente há um obstáculo, e esse obstáculo se chama pecado. E pecado tem nome, precisa ser chamado pelo nome, precisa ser confessado pelo nome, precisa ser abandonado pelo nome, porque somente com arrependimento genuíno pelo pecado é que nós desfrutaremos um avivamento verdadeiro e genuíno. E nessa semana, enquanto a gente vivia essa semana de oração, de jejum, quantos de nós vivemos batalhas ferrenhas? Quantos de nós nem conseguimos fazer o jejum porque a batalha te venceu? Antes até de você entrar na batalha, quantas lutas espirituais são erguidas, irmãos? Porque existe um mundo espiritual e os nossos olhos precisam ser abertos. Isso não é pieguice, isso não é religiosidade, isso não é conversa de pentecostal, isso é real. O mundo espiritual existe muito mais real do que você imagina. É esse tipo de arrependimento que nós queremos. Ele começa no espiritual. E o que é arrependimento? É voltar-se para Deus. Como? De todo o coração, irmãos. Não é impulso emocional, não é busca rasa, não é racionalismo, não é culpa, é uma volta genuína. Não, nós não queremos que você se sinta culpado. Agora, não racionalize o pecado, não justifique o pecado, não explique o pecado, apenas confesse e deixe. Essa volta para Deus é com jejum, lamento e pranto. Avivamento, irmãos, começa quando me volto para Deus de todo o coração. E toda volta para Deus exige uma renúncia. E não há nenhuma disciplina espiritual mais impactante para confrontar e quebrantar o nosso coração como a disciplina do jejum.
Sabe por quê? Porque o jejum é uma disciplina que me convida a comer do pão do céu, que me leva a desfrutar de uma intimidade que só quem mergulha experimenta. Jejum é você negar os seus prazeres. Jejum é você abandonar os prazeres da gastronomia, para você dizer assim: eu me delicio na presença do Pai. Vai ser fácil no começo? Claro que não. Eu sou corredor, gente. Eu comecei a correr e doía pra caramba no começo. Hoje continua doendo, mas o prazer já é maior do que a dor. Inclusive, quero agradecer pela presença do meu amigo Caio. Levanta a mão aí, Caio. O Caio é meu companheiro de corrida, rapaz. E que bom que você veio, viu, amigo? Estamos correndo junto, tentando baixar a pace a cada semana, né? Nós estamos convencidos de que o jejum é uma disciplina espiritual extraordinária. E eu estou ainda mais convencido, irmãos, que a mais urgente necessidade da igreja hoje é experimentar um verdadeiro arrependimento e um genuíno avivamento, porque se você conversar com algumas pessoas que estão vivendo uma vida fria, morna, distante de Deus, você vai gastar muitas horas para tentar convencer esse camarada de que ele, de alguma forma, pode estar errado. E você não vai conseguir, sabe por quê? Porque não é pelo racionalismo. Não é científico. Não se explica o sobrenatural, se vive o sobrenatural. Você não vai sentir vontade de correr me ouvindo falar sobre corrida. Aliás, a maioria das pessoas fazem cara de dó para mim. Vala, tu acorda 4h50 da manhã? Tu tá olhando assim para mim porque eu tô morto de feliz, cara. Você tá triste porque eu tô acordando 4h50? Porque tu dorme até às 9? Cara, você não sabe como é bom acordar cedo para correr. Acordar cedo não é bom mesmo não, mas para correr é bom. Entende? Não tem como te convencer que correr é bom, que nadar é bom, que pedalar é bom. Só quem vive. E eu quero te desafiar a ler algumas passagens essa semana. Se você puder anotar, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Está aqui na tela. Gálatas 5, de 16 a 26. E Colossenses 3, de 5 a 14. Esses são textos que a palavra de Deus vai dar nomes a pecados. E eu quero pedir que no ambiente de oração, no ambiente de jejum, o Espírito Santo te confronte, te transforme. E eu quero aproveitar essa lista e te sugerir 2 livros. Mas são 2 livros assim, de cabeceira para mim. Eles são muito importantes. O primeiro é Removendo Máscaras, Pastor Hernandes Dias Lopes. Volta. Deixa aí. Deixa eu só te falar o nome das máscaras que esse livro trabalha. A máscara da piedade, a máscara do orgulho, da hipocrisia, da duplicidade, da falsa modéstia, da justiça própria, da frieza, da falta de perdão. E ele responde uma pergunta no final: como remover essas máscaras? Meus irmãos, leia este livro. Ele é bem fininho, mas é uma linguagem direta e profunda. O outro livro que você precisa ter na sua cabeceira é Segredos do Lugar Secreto. Ah, gente, o melhor livro que eu já li para me convidar a ter tempo devocional com Deus todos os dias. Pode comprar sem medo. Não me peça emprestado, tá bom? O pastor da Casa Viva não empresta livros, exceto para aqueles que eu discipulo de perto. Tá? Mas ainda assim eu estimulo. Compra o livro, rapaz. O que é bom a gente compra logo, né? Bom, hoje eu quero trazer uma palavra, irmãos, muito forte. Eu considero ela muito forte para a igreja, que é para mim o útero que tem concebido
essa lista de pecados que eu acabei de mostrar aqui como lista. Eu creio, irmãos, que há uma realidade que está atingindo de cheio a igreja. Isso inclui eu e você, e que nós precisamos sair urgente desse lugar. Esse lugar é um útero que está gerando todos os outros pecados. Esse lugar eu vou chamar de mornidão espiritual. E só sai desse lugar se houver arrependimento verdadeiro. Então, movido pelo Espírito Santo e orando nessa semana, eu ainda não vou falar do final de Joel. E derramarei sobre vós o meu espírito, sobre toda a carne. E eu vou deixar esse texto mais para frente. De alguma forma, o Espírito Santo me impulsionou a dar um mergulho mais nessa história chamado arrependimento. Eu vou pedir para você abrir outro texto. Abre lá em Apocalipse capítulo 3. Verso 14. E nós vamos trazer a história de uma igreja. E como eles foram confrontados no que tange ao arrependimento. Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22. Apocalipse capítulo 3, dos versos 14 a 22. Oh, Espírito Santo, sopra sobre nós. Verso 14 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Grava bem esse verso 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é um dos textos mais fortes da palavra de Deus para mim. João recebe uma visão na ilha de Patmos. João, o discípulo amado de Jesus, escreve carta às 7 igrejas. Igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha só, nas 7 cartas, as 7 igrejas, tem uma frase em todas elas: conheço você. Ou conheço as suas obras. A igreja de Sardes, ele diz assim: conheço suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. A igreja de Tiatira, ele diz: conheço suas obras, você induz os meus servos à imoralidade sexual. Forte, né? A igreja de Éfeso, ele diz: você abandonou o primeiro amor. A igreja de Mirna, ele faz elogios.
Você pensa que você é pobre, mas aos meus olhos você é rica. Amados, em todas as igrejas ele diz o que está vendo. Ele diz: eu estou vendo as suas obras, elas são más. Ou para uma outra igreja que estava pensando muito aquém de si mesmo. E aqui é uma coisa muito real nos nossos dias, né? Toda hora você tem que estar olhando para alguém que pensa mais de si, dizendo menos. E alguém que pensa menos de si, dizendo mais. Isso é bíblico, irmãos. O conselho para o equilíbrio, Romanos capítulo 12, verso 3. Tenha um conceito equilibrado de si mesmo. Só que o que me impressiona é que na igreja de Laodiceia não é o que Deus vê, mas o que Deus não vê. Eu quero mostrar isso para vocês. A igreja de Laodiceia não há elogios, mas também não há nenhuma fala de pecado. A igreja de Laodiceia não recebe aprovação, mas também não recebe reprovação. E isso para mim é preocupante. Deus chama a atenção dessa igreja nos versos 16 e 17, porque você é morno, isto é, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, não serve para nada. Você diz assim, igreja de Laodiceia: estou rico, adquiri riquezas. E uma das frases que mais entristece o coração de Deus: não preciso de nada. Você já ouviu essa frase? E aí, meu irmão, você está precisando de quê? Não preciso de nada não. E aí, querido, como é que está o teu casamento? Não, está tudo certo. E como é que está a tua vida espiritual? Não, está bem. Cara, mas como é que está a relação com a sua filha? Não, está tudo bem, não preciso de nada não. Já viu essa frase? Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Ei, amados, o problema da igreja de Laodiceia não era teológico, não era moral, não era uma igreja que tinha problemas na sua estrutura como igreja. Eles nem sofriam perseguição, não tinha escândalo em Laodiceia. Eles têm membros que são ricos, que são influentes, e eles diziam: a nossa igreja é uma boa igreja. Qual era o problema da igreja de Laodiceia? O problema dessa igreja é que ela estava satisfeita consigo mesmo. E quem está satisfeito consigo mesmo se basta. E com isso vem a perda do vigor espiritual, porque só é avivado quem tem fome, só é cheio quem tem desejo, só é saciado quem tem sede, quem tem fome. Ele não desacredita na Bíblia, mas ele não tem devoção na Bíblia. Assim se comporta o morno. O morno, ele até ora, mas ele não tem fervor na sua oração. E aí a gente está acostumado de ouvir aquela frase tão clássica dos mornos: não, é porque não é meu estilo. Não, mas é porque eu não sou um cara tão expressivo. Até que você vai assistir o teu futebol, você fica expressivo. Não, mas eu não sou um cara de chorar. Até que você assiste um filme e você chora. Até que alguém bate no seu carro e você sai fumaçando, com raiva, batendo. Até que mexa em áreas da sua vida, você sai do seu normal. Mas na presença de Deus, não. O morno, ele vai à igreja, mas quando ele sai da igreja, a igreja não vai com ele. O morno entregou a sua vida a Jesus, mas não entregou suas vontades a Jesus.
Qual foi a última vez que você perguntou, Deus, eu estou querendo comprar isso, é da tua vontade? Porque você está tão desacreditado que Deus é capaz de responder uma pergunta dessa, porque como diz alguns, Deus está ocupado demais, limitando o poder de Deus. Bobeira, não conhece o Deus onipresente, onipotente, onisciente? Pede que Ele te escuta. Na linguagem bíblica, irmãos, um discípulo morno é pior do que um crente frio. Na linguagem de Laodiceia, um discípulo morno, ele lê a Bíblia, mas falta devoção na leitura da Bíblia, porque ele lê a Bíblia, mas a Bíblia não o lê. É por isso que eu prefiro a palavra meditação na Bíblia e não leitura da Bíblia. Porque quem lê a Bíblia quer cumprir algum plano de leitura, que eu até acho bacana. Eu concordo que você tenha um plano de leitura, mas nunca permita o seu plano te engessar, te enrijecer. Deixa a palavra de Deus te parar num verso e dizer assim, não dá para eu continuar, eu tenho que meditar nesse verso. A gente faz plano de leitura quando a gente está lutando para manter a disciplina. E eu fiz isso nos primeiros anos da minha vida cristã. Li a Bíblia toda em um ano, mas chegou um momento que já entendi. Eu não sei viver sem isso aqui. Eu amo ler a palavra de Deus. Então eu vou relaxar no sentido de quantidade para desfrutar mais da qualidade do meu tempo com Deus. Um discípulo morno, ele assiste a presença de Deus na vida das pessoas, mas ele mesmo não vive, ele mesmo não sente, ele mesmo não acredita no mover na sua própria vida. Irmãos, misericórdia e graça nos seus ouvidos, porque eu sei que é uma palavra dura. Foi para mim. E esse mover do arrependimento precisa de mais água. Precisa de mais confronto, porque senão a gente vai seguir achando que o avivamento vem, eu todo bagunçado na minha vida espiritual. Não, não vem. Para depois você não ficar dizendo assim, pois é, essa igreja fica aí dizendo que tem avivamento, mas nada aconteceu comigo. Calma, nós só estamos criando um ambiente, te conduzindo para um lugar secreto, porque no lugar secreto é onde tudo começa. No reconhecimento dos seus erros, dos seus pecados, é onde começa. A igreja de Laodiceia, irmãos, ela era morna por causa da sua autossuficiência. E a autossuficiência é um pecado do auto-engano. E ela corrói o nosso fervor espiritual. A igreja, ela estava orgulhosa com a sua riqueza. Sabe quando você tem aquilo que você já precisa e você tende a dizer, não preciso de nada. Essa igreja, ela estava orgulhosa com sua riqueza, com suas roupas, com suas lentes de contato. Sabe por quê, irmãos? Porque o maior centro bancário e financeiro da Ásia era em Laodiceia. Porque o maior centro de indústria têxtil da Ásia era em Laodiceia. Porque o maior centro médico, especialmente na área oftalmológica, era em Laodiceia. Porque as águas, o centro de águas termais era em Laodiceia. E olha como Jesus é incrível. Ele pega o aspecto cultural daquela cidade e ele diz, eu estou vendo que você se sente rico demais. Você está se sentindo muito bem vestido, né? Quando você está nu. Você acha que está vendo tudo, mas você está cego. E eu amo isso em Jesus, porque Ele sempre se oportuniza das nossas realidades para falar o nosso coração. Jesus olha para Laodiceia e diz assim, eu sei como falar com esse povo. Ele pega o aspecto cultural, comercial, médico da igreja e ele diz, eu vou alcançar o coração deles através de uma linguagem que eles entendem. Pare de pensar que és rico quando você é um mendigo. Meu Deus. Eu morava numa cidade muito rica no Mato Grosso. O Mato Grosso é um estado muito rico, gente. O agronegócio e
O agronegócio é muito forte. Estava tentando lembrar de outra coisa aqui, mas não me veio à mente. E o meu pastor lá, ele falava umas frases assim, que me chocavam um pouco, e ele dizia o seguinte: esse camarada é tão pobre que tudo que ele tem é dinheiro. Me explica aí, pastor. É porque tinha gente tão rica, que ele era tão pobre, que tudo que ele mais tinha era dinheiro. Mas não tinha vida com Deus, não tinha família, ele não dava tempo de desfrutar daquilo que o dinheiro comprava. Gente, isso é terrível, não é? Quando você gasta energia, tempo para uma coisa que você não desfruta. É por isso que a Bíblia é tão séria com isso, irmãos. A gente paga um preço para manter uma família, é ou não é? Então eu tenho que desfrutar da minha família. Eu tenho que desfrutar da companhia da minha esposa, da companhia dos meus filhos, diariamente, porque é um alto preço para manter-se casado. Para manter uma família, tem muito preço a pagar, tem muito perdão para liberar, para pedir, tem muita coisa para ceder. Claro, eu quero desfrutar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como Deus te vê nessa manhã? Com o coração avivado, frio ou morno? Eu carrego uma frase da minha época de Assembleia de Deus. Quando Deus revela, é porque Ele quer dar o livramento. Quando Deus revela algo para a gente, é porque Ele quer nos ensinar algo e quer te livrar de algo pior. Deus pode transformar a aridez do meu coração por uma paixão por Jesus tão incrível que todos à sua volta serão impactados. Deus pode substituir essa sequidão do seu coração por um fervor pela sua presença, que você vai dizer assim: o que foi que esse rapaz tomou? Qual foi o curso que ele fez? Não, foi o poder espiritual que está disponível a todos nós. Deus pode arrancar, irmãos, a indiferença do meu coração e colocar um verdadeiro amor. Então, qual era o problema da igreja de Laodiceia? Eles não eram nem frios e nem quentes. Eles eram mornos. A mornidão é um ambiente que não te deixa se arrepender. Vou me arrepender de quê? Por que eu tenho que confessar? O que foi que eu fiz? Sabe o que faltava para eles? Para essa igreja não era amar a Deus, era amar a Deus de todo coração. Essa palavra toda, irmãos, faz toda a diferença. Você ama a Deus? Você ama de todo o coração? Eles nem amavam profundamente a palavra de Deus, mas eles também não abandonavam a palavra de Deus. Eles eram leitores superficiais da Bíblia. Eles não tinham brigas nem discórdias naquela igreja, mas também ninguém se tratava com amor sincero. Que tal? Eles não mentiam, não roubavam, não eram corruptos, mas não eram generosos. Percebe? Sabe o que Deus diz, gente? E que isso te traga muito temor. Eu vou vomitar você. É como se Deus dissesse: esse povo canta, mas eu não ouço o som da adoração. Esse povo até chora, mas eu não ouço o som do arrependimento. Esse povo até chora pela consequência do pecado, mas não chora de quebrantamento por ter ofendido a Deus. Esse povo até dá oferta, mas não é com generosidade. Esse povo, como diz em Marcos 7,6, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meu Deus, me livra desse cenário terrível, que não nos denuncia de cara,
que não nos tira da nossa posição de servo, de líder, de pai, e de qualquer lugar que você esteja fazendo o que você faz, e o morno, ele é bem-vindo. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna, e gente morna fala como igreja de Laodiceia. Do tipo, eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de nada. Essa igreja havia se tornado autossuficiente, porque o ambiente da mornidão, além de não me levar ao verdadeiro arrependimento, ela não me leva a uma atitude de dependência. E eu me torno autossuficiente e eu começo a acreditar no maior engano da vida cristã. Eu sei, eu posso, eu consigo, eu compro. Pelo meu esforço, pelo meu braço, pela minha inteligência, pela minha influência, pela minha experiência. Eu posso, eu faço e vou. Eu não preciso de ajuda, eu não preciso de pessoas, eu não preciso de célula, eu não preciso de igreja, eu não preciso de uma nutricionista, eu não preciso ir no médico, eu não preciso de um psicólogo. Deixa de ser morno, homem de Deus. Deixa de ser morna, mulher de Deus. Eu aprendi isso na minha vida a custo muito alto. Não é porque eu corro que eu vou sair correndo de qualquer jeito. Eu aprendi, eu entro numa assessoria de corrida, eu tenho um treinador que diz o que é que eu vou correr. Quanto que eu vou correr? Que pace eu vou correr? Por quê? Porque a probabilidade de sucesso é maior. Ele acredita em mim quando eu não acredito em mim. Eu tenho outros amigos, eu tenho o Caio para correr, para me estimular. Tem dia que eu disse assim, hoje eu não vou, mas é porque eu combinei com o Caio, eu vou. A célula é do mesmo jeito. A gente vai para a célula sempre querendo? Claro que não. Cara, mas eu me comprometi. Eu nem queria estar aqui nesse culto, mas minha filha disse, papai, vamos para o culto, aí você veio. Glória a Deus, porque você está no meio de pessoas. Nós precisamos abandonar, irmãos, essa autossuficiência, porque é por causa disso que nós nos tornamos mornos diante de Deus. Aí Jesus diz para essa igreja, melhor seria que você fosse frio ou quente. Meu Deus! Que chocante essa frase, irmãos. O que Deus está dizendo é, não faça nada para mim se não for de amor, com amor verdadeiro. Que tipo de amor é esse que Deus quer que eu faça as coisas para Ele? Com amor radical, com amor apaixonado, com amor sincero, com amor de todo o coração, amor profundo, como diz na sua própria palavra. Ame ao Senhor teu Deus de todo o coração. O problema é o todo, irmãos. O problema é o todo, porque a gente ama Deus, a gente contribui, a gente serve, a gente ama, mas você ama de todo o coração? Porque quando você não ama a sua esposa de todo o coração, ela sente e logo dá sinais. Quando você não ama o seu filho de todo o coração, ele vai dar sinais também. Eu e Vanessa carregamos uma frase que traz muito temor para a nossa família. Regras sem relacionamento gera rebeldia. Limites. Tem que ser, é desse jeito, eu sou duro, eu sou rígido, mas não tem relacionamento de afeto. Agora, quando tem as duas coisas, é perfeito, tá bom? Não estou advogando de um para um lado e nem para o outro. Tem que ter as duas coisas, tem que ter limite, mas tem que ter abraço. Tem que ter regra, mas tem que ter ombro. Tem que ter brincadeira e tem que ter seriedade. É isso que vai gerando um relacionamento. O que Deus está dizendo é, não faça nada para mim que não seja com fervor. Porque com Jesus é assim, gente, ou é largar, ou é pegar ou é largar. Com Jesus ou é viver ou morrer. Com Jesus ou é juntar ou espalhar. Com Jesus ou é frio ou quente. Não, morno não, em cima do muro não. Não, eu não quero uma igreja assim, Senhor. Eu não quero ser pastor de uma igreja morna. Dá muito trabalho gerenciar pecados.
Dá muito trabalho. Eu quero amar pecadores. Parece pecado não. Eu quero cuidar de gente, não dos efeitos dessa gente. Eu quero uma igreja quente, fervorosa. Uma igreja avivada. Oh, Jesus, levanta um pentecostal nessa igreja para dar glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Os que ficam em cima do muro vão ficar ou serão vomitados. Por isso, amados irmãos, troquem a autossuficiência pela dependência humilde de Deus. Aprenda a depender de Deus e você será surpreendido por Ele. Verso 19: repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso seja diligente, arrependa-se. O arrependimento é o caminho que me leva para mais perto de um Deus santo. Antes, diz a palavra de Deus, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe seja a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3,5. Olha esse outro verso de Apocalipse 22:11. Continue o justo a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Tem coerência ou não tem? É melhor que seja frio ou quente. Morno não. O que eu tenho que fazer, pastor? Sai de cima do muro. Toma posição. Tome a decisão de viver em santidade. Diga, pois eu quero esse negócio aí para a minha vida. Eu acho meio esquisito, tem uns barulhos aí, e eu não sei, já tive umas experiências no passado que não foi muito legal. Não vive do passado, não vive do passado. Deus tem novidade de vida. Acredite no Deus que lhe dá novas chances, novas experiências. Claro, prove, questione, pergunte, mas se entregue. Não fique só questionando e aí o tempo vai passando, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, você está aqui. Bom, porque essas pessoas, porque essas igrejas, porque esses pastores. E cadê a solução, meu amigo? Qual é a solução? Não tem não. Ah, então isso é desculpa. Deus não suporta vida morna. E o caminho para esse? Arrependimento. O arrependimento vem acompanhado de uma mudança de coração. Gente, Provérbios 28:13 vai dizer: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Tem áreas da sua vida que não está prosperando porque você acha que fez um mau investimento. Porque você acha que você fez alguma coisa errada. Não, o que está acontecendo é que você tem lixo e precisa ser colocado para fora. Na presença de quem? Da família. Encontre seus irmãos, seus discipuladores, seus irmãos em Cristo. Encontre pessoas que vão ouvir, vão dizer assim: meu irmão, você está perdoado no nome de Jesus, nós vamos caminhar juntos. Assuma, meu irmão, o compromisso de colocar sua vida em ordem, sua casa em ordem. Pare de mentir para você mesmo. Porque se você continuar mentindo para você mesmo, você vai continuar mentindo para sua esposa, você vai continuar mentindo para os seus filhos, você vai continuar mentindo para o seu líder, vai continuar mentindo para as outras pessoas. Por quê? Porque você mente para você mesmo. Resolva tratar seus pecados. Pare de empurrar o seu relacionamento com Deus de qualquer jeito. Pare de brincar com religião. Busque intimidade com o Espírito Santo. Ele habita em nós e ele pode se entristecer e ficar quietinho. Que história é essa, pastor? Recebi o Espírito Santo na minha conversão. Não é disso que eu estou falando, homem de Deus. Eu estou falando que o Espírito Santo se move numa casa limpa.
Mas pastor, como é que eu consigo não me sujar? Essa não é a pergunta, homem de Deus. A pergunta é o seguinte: consciência limpa não é a que se suja menos, é a que se lava mais. Coração limpo não é o que não se suja, é o que confessa mais. Coração limpo não é o que se suja menos, é o que se lava mais. Por isso João 15 vai dizer: vós já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim. Isso é permanecendo nele, é buscando a ele, é amando a ele. Eu tenho que ir para a igreja. Não existe tem que na Casa Viva. Você só faz se for de coração, porque eu acredito nisso que eu estou pregando. Eu tenho que ir. Você não tem que nada, cara. Não faz nada porque você tem, a menos que você seja uma pessoa muito responsável, que você diz assim, as crianças faz o que quer, né? Os adultos fazem o que precisa ser feito. Aí a gente aprende que tem que fazer algumas coisas porque precisa ser feito, mas no reino espiritual não. Você não tem que fazer nada no reino espiritual, porque para Deus só vale se for de todo o coração. Logo, você deve ficar meio desesperado mesmo e dizer assim, e agora? O que é que eu faço? Primeiro, não faz nada. Volte-se para você mesmo. Seja honesto com você mesmo. E diz, cara, eu faço para impressionar. Eu faço porque tenho que fazer. Aí essas marmotas gospel, vai tirando tudo. Vai tirando tudo. Leia um versículo da Bíblia de Deus, mas se prostre diante desse versículo. De todo o coração. E pare de ler 4 capítulos da Bíblia, porque tem que ler. Percebe? Por isso nós estamos dizendo lugar secreto. Nós estamos só preparando o ambiente, irmãos. Isso é nossa responsabilidade como igreja. Apontando o caminho para dizer não. As disciplinas espirituais, elas só preparam o ambiente para a manifestação do sobrenatural, mas não é exatamente isso que vai acontecer algo sobrenatural. Somente se prepara para esse momento. Até que chega o ponto auge dessa história e eu encerro com ela. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, cearei com ele e ele comigo. Gente, para mim esse é uma história tão confrontadora e esse é um momento tão confrontador para o meu coração que Jesus chega a bater na porta. Sabe o que significa isso? Jesus não está dentro de igreja morna. Ele está do lado de fora, porque está batendo na porta. Se ele está batendo na porta é porque ele está dizendo assim, ei, eu estou falando com vocês, mas igreja morna não escuta. Igreja morna é teimosa. Igreja morna não discerne a voz do noivo. Se tem alguém que está ouvindo a minha voz, se esse alguém, aí aqui Jesus já não trata mais no coletivo, certo? Como se ele olhasse agora de manhã dizendo assim, se alguém, tem alguém aqui, se abrir o seu coração, se abrir a porta, eu vou entrar e vou cear. E ele vai cear comigo, gente. Essa ternura de Jesus, de algo que é tão poderoso nele, mas ele é tão cheio de amor, dizendo, eu estou à porta e bato. Isso, sabe o que ele está dizendo? Abre que eu estou te convidando, meu amigo. Para de achar que eu não tenho as chaves. Eu tenho todas as chaves. Se você não abrir, eu vou abrir de algum jeito. Sabe o que é que me intriga? Que a conversa aqui não é de salvação. A conversa aqui é de comunhão. Jesus está do lado de fora. E ele está dizendo, se alguém... A relação, ela é absolutamente pessoal. Jesus está falando assim para você, eu quero ser íntimo seu. Porque só convida para sentar à mesa quem quer intimidade, não é, gente? O que mais que você quer?
Jesus vai sentar comigo e ele vai se importar comigo. Lembre-se, irmãos, a igreja não tinha nenhum defeito, ela era terrível. Por quê? Porque não tinha comunhão com Deus. Uma igreja morna é autossuficiente, uma igreja morna, ela não consegue ter intimidade com Deus. E aí Jesus chama a gente para cear com Ele, para andar com Ele, para dizer: vem que eu estou criando um ambiente de arrependimento.